Graça e paz, meus irmãos, graça e paz a você que está se dispondo a acompanhar mais uma lição da nossa escola dominical. Louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus por mais uma oportunidade de, ainda que distantes, podermos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Eu quero te convidar a buscar a tua Bíblia, eu quero te convidar a já entrar em espírito de oração, pedindo para que o Senhor fale contigo. Reserve parte do seu dia. Eu sei que a partir de domingo esse vídeo vai estar disponível, então reserve parte do teu dia, da tua tarde, da tua noite, mas que seja um tempo especial em que você vai buscar a presença de Deus e vai se dispor a ouvir o que Deus tem a falar a você. Busque a tua Bíblia, busque um papel, uma caneta, se prepare, tenha expectativas acerca desse momento, tenha expectativas acerca do que Deus quer tratar com você. Vivemos tempos difíceis, tempos de angústia, de privação, tempos em que a gente não tem mais o controle que pensávamos que tínhamos, mas Deus continua no controle de todas as coisas. Ao Senhor Todo-Poderoso por isso. Hoje nós temos uma missão que eu quero compartilhar com muita alegria, porque é uma missão nobre. A gente vai continuar compartilhando um pouco da revista Legados de Fé, que estuda personagens do Antigo Testamento, buscando aprender e compartilhar quais são os legados que eles deixaram. Hoje a gente vai dar continuidade aos profetas, inaugurando aí um ciclo de profetas menores, ok? Então você que já pegou a tua Bíblia, já está em espírito de oração, eu quero te convidar a fechar teus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus bondoso, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse tempo, Pai, que o Senhor nos reserva. Muito obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos da classe da Escola Dominical de Homens da Voldac. Pai, eu quero te agradecer também pela vida de tantos outros que, apesar de não pertencerem à nossa classe, são alcançados por esse vídeo, são alcançados por essa mensagem, Deus. Tome a vida dos teus servos, dos teus filhos, e ministre sobre o coração de cada um deles, assim como o Senhor tem ministrado ao meu. Que seja um tempo de crescimento e de edificação da tua igreja. Que seja um tempo, Pai, de despertamento, de mudança de vida, de transformação. Muito obrigado, Deus, pela disposição dos teus filhos em ouvir essa mensagem, em parar e se dispor a tocar na tua palavra que é viva e eficaz e abrir o coração para a ministração que o Senhor tem. Muito obrigado, Deus. Ministre sobre nós. Espírito Santo de Deus, realize a obra que só o Senhor pode realizar na vida dos teus filhos e das tuas filhas, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia lá em Jonas. Nós vamos começar o estudo Legados de Fé dos Profetas Menores em Jonas. Não vamos ver todos. Mas abra lá Jonas. É um livro pequeno, tem 4 capítulos apenas. Uma história relativamente simples que as crianças sabem de cor, mas que revela grandes ensinamentos e que deixa, legados de fé inconfundíveis para a igreja nos dias de hoje. Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 4 só, que eu vou fazer a leitura, e quero apresentar essa lição de hoje, dividindo o livro todo de Jonas, falando um pouco sobre cada parte desse livro. Amém? Jonas capítulo 1, versos 1 até o verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Chamado de Jonas, sua fuga e seu castigo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar.
Amém? Continue com a tua Bíblia aberta aí. Eu quero fazer a apresentação dessa lição, compartilhando com vocês alguns pontos muito marcantes de toda essa história. Nós lemos o comecinho da história. Eu quero começar falando um pouco sobre quem é Jonas, como é que se deu os seus escritos, e apontar, né, um pouco da literatura desse livro, um livro singelo, um livro simples. E depois quero compartilhar com vocês uma divisão para a gente estudar o legado de Jonas. Uma divisão em 3 pontos. 3 pontos simples, algumas subdivisões, mas bem tranquilo. Eu quero fazer essa apresentação e terminá-la com uma reflexão acerca do chamado que Deus tem para mim e para você. Amém? Vamos lá. Quem é Jonas? Jonas é um profeta menor. Ele é um profeta menor porque os seus escritos são pequenos. O livro de Jonas, como nós comentamos aqui, tem apenas 4 capítulos. Jonas é uma figura mencionada no Novo Testamento pelo próprio Jesus. Mateus, capítulo 12, versículo 40, 39, 40. Se você quiser depois dar uma olhada, dar uma conferida, você vai encontrar menção a Jonas lá. No Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, você vai encontrar menção a um período lá, mencionando Jonas, um determinado rei, Jeroboão II, e uma menção ali ao profeta Jonas. O livro tem apenas 4 capítulos, mas é um legado bem grande, um legado profundo, de grande aprendizado. Em termos históricos, a gente pode até correlacionar o resgate de Jonas da morte como uma analogia para a própria ressurreição de Cristo. Jesus faz esse comentário, Mateus capítulo 12, versos 39 a 40. Quanto aos ninivitas, né, que são alvos aí da pregação de Jonas, o seu arrependimento ele pode ser correlacionado com o arrependimento em larga escala que iria acontecer nos tempos messiânicos. Uma referência boa é Mateus 28, dos versos 18 até os versos de número 20. Quanto à forma de escrever, a literatura do livro de Jonas é uma literatura que tem uma linha temporal super simples. Qualquer criança consegue acompanhar o começo, o desenvolvimento e o final da história na sua linha temporal. Mas a literatura não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Quando a gente mergulha nos versículos, quando a gente mergulha nos registros bíblicos acerca do livro de Jonas, a gente se surpreende com o aprendizado que ele tem para nós. Feita essa introdução, eu quero partir para a divisão que eu propus a vocês, né? Falei que iria propor a vocês. A gente podia dividir, para expor essa lição da escola dominical, o legado de fé de Jonas em 3 momentos. Primeiro, o chamado de Jonas. Depois, o recomissionamento de Jonas. Então ele é chamado, depois ele é chamado, recomissionado, o seu chamado é renovado. E por fim, a gente pode falar da lição sobre compaixão que Jonas recebe da parte de Deus. Então vamos começar com essa primeira parte, o chamado de Jonas. À medida que eu for comentando aqui, vou tentar contar um pouco da história, né? A gente leu até o versículo de número 4, que é a introdução da história, né? Deus tem um chamado para um profeta chamado Jonas. Jonas, vai para Nínive. Você vai chegar lá e você vai pregar contra ela, porque a maldade dela subiu até mim. O chamado de Jonas. Deus tem um chamado muito simples, muito objetivo para ele. Você vai num determinado lugar, você vai pregar contra essa cidade, porque a maldade dela subiu contra mim. Jonas se levanta. Olha o que diz o versículo 3. Jonas se levantou. Jonas se levantou, mas para fugir da presença de Deus. Nínive, Tarsis. Nínive, o alvo que Jonas tinha da parte de Deus. Tarsis, o local que ele escolheu. Olha só, meu irmão, não basta só se levantar. É preciso
seguir o chamado. O chamado de Jonas era para Nínive. Ele não vai para lá, apesar de se levantar. E olha que legal, no versículo 3, vai acompanhando comigo, você vai perceber que em vários momentos a gente vai evidenciar a expressão desceu. O primeiro momento que essa expressão aparece como uma ação de Jonas é aqui no versículo 3. Desceu a Jope. Desceu a Jope. Essa forma, essa expressão desceu, que também está empregada no capítulo 2, versículo 6, que também vai estar empregada lá no final, ela traz a ideia de estar longe da presença de Deus, de morte. É um eufemismo, é uma figura de linguagem quando alguém quer dizer algo duro de uma forma mais branda. Desceu a Jope, escolheu um caminho de morte, deixou o chamado e foi para um outro caminho, o chamado de Jonas. Nesse chamado de Jonas, Jonas se depara com alguns personagens. O primeiro deles são os marinheiros pagãos. O texto diz que ele toma um navio na direção contrária daquela que Deus tinha para ele. Nesse navio estão marinheiros pagãos. Olha que interessante, né? São marinheiros pagãos. O profeta é chamado, é comissionado, ele tem uma revelação expressa da parte de Deus, e ao se desviar para outro caminho, ele encontra com pessoas, com marinheiros pagãos. Marinheiros pagãos e um profeta missionário. Os marinheiros pagãos, ao perceberem que tem uma grande tempestade que estava dando contra o navio, que o navio não ia resistir, eles começam a clamar aos seus deuses. É o que diz o versículo 5. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam, cada um ao seu Deus. O que Jonas está fazendo nesse momento? Jonas está dormindo. Olha só o que diz o versículo 6. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Essa dualidade, essa dicotomia que cerca todo o livro de Jonas. Os marinheiros pagãos e o profeta missionário. Os marinheiros pagãos estão clamando, estão morrendo de medo, estão preocupados. E o missionário, profeta, está dormindo. Quem é que está se mostrando aqui? Olha só, os pagãos mandam Jonas invocar o seu Deus. Olha que ironia. O capitão do navio diz para ele: levante-se, invoque o seu Deus. Agora é o segundo momento em que Jonas, o texto bíblico, usa a expressão desceu. Versículo 5. Diz assim: Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. O descer de Jonas agora é ao porão. Ele continua fugindo da presença de Deus. Ele continua descendo, se afastando. Mas não é o bastante, Deus está lá também. Dá uma conferida comigo depois lá em Salmo 139, versículo 8. O que Davi fala sobre subir aos céus, descer ao mais profundo abismo? O Senhor lá está também. É nesse momento que Jonas se revela. As pessoas estão preocupadas, os marinheiros estão conversando. Gente, o que está acontecendo? Quem é o responsável por isso? Vamos jogar sortes aqui para saber quem é o responsável. Isso era um costume antigo para revelar, né, para tentar mostrar, tentar trazer aos homens qual seria a vontade de Deus. E aí Jonas se revela. As sortes caem sobre Jonas. Jonas é questionado e Jonas se revela. Versículo 9. Sou hebreu. Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas se revela usando a expressão sou hebreu. Essa expressão é um termo utilizado para diferenciar os israelitas do mundo.
como um todo. É verdade, a nossa origem diz muito sobre nós, mas são as nossas ações que devem nos apresentar. Jonas era hebreu, Jonas era israelita, mas suas ações não correspondiam às ações de um servo do Deus vivo. Legados de fé. A origem de Jonas contrastava com suas ações. E nós, cristãos, discípulos, servos? Jonas aconselha os homens a o lançarem ao mar, é o que diz o versículo 12. Me lancem ao mar e isso vai ficar resolvido. O problema aqui é Deus comigo, eu estou fugindo dele, me lança ao mar. Razoável esperar que marinheiros pagãos ouvissem Jonas e fizessem isso mesmo. Afinal de contas, é um assunto que precisava ser resolvido entre Jonas e Deus. Mas que interessante, né? Os pagãos marinheiros mostram compaixão. Olha o que diz o versículo 13. Em vez disso, ou seja, em vez de jogarem Jonas ao mar, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Deus não permite que eles cheguem à terra. E após os pagãos marinheiros clamarem ao Senhor, veja no começo, cada um deles clamava ao seu próprio Deus, versículo 5. Mas agora, versículo 14, então clamaram ao Senhor. Agora eles clamam ao Senhor. E lançam Jonas ao mar, porque entenderam que era a vontade de Deus que isso acontecesse. Jonas é lançado ao mar. Deus dá ordem para que um grande animal marinho vá lá e capture Jonas. E aí, nesse momento, eu quero, ainda dentro desse chamado de Jonas, falar sobre a oração de Jonas. Finalmente, Jonas ora. Mas não é para agradecer pela vida dos marinheiros que Deus havia poupado, não. Jonas ora pela sua própria vida, agradecendo a Deus por salvá-lo. E nesse momento ele usa pela terceira vez, o texto bíblico usa pela terceira vez a expressão desci. Capítulo 2, versículo 6 diz assim: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, desci. O último passo nesse caminho de morte, Jonas deu. Foi lançado ao mar. Um animal o engoliu. E quem vai ao encontro de Jonas? Segundo as próprias palavras de Jonas, o Deus misericordioso, versículo 8. O Senhor da salvação, versículo 10. E Jonas ora, e Jonas exalta a Deus e louva a Deus pela sua ação, pela sua misericórdia. Nesse momento, a gente pode passar para a segunda parte da nossa divisão, que é o novo chamado de Jonas, ou o renovo do chamado de Jonas, o seu recomissionamento. Olha só o que diz o versículo 1 do capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Essa expressão deixa clara a intenção do Senhor em ter Jonas como seu instrumento. Revela também que a missão de Jonas era primeiro consigo mesmo. Era primeiro consigo mesmo. Jonas se levanta e vai. O verso 3 do capítulo 3 diz que a cidade de Nínive era muito importante para Deus. Olha só a leitura do versículo 3 do capítulo 3. Jonas se levantou e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Deus faz esse registro, Deus revela o seu amor. O amor de um Deus misericordioso que chama para Ele mesmo homens e mulheres de todos os povos. A gente precisa ressaltar isso. Missionário de Deus. Você tem se recordado disso? O Senhor, Deus misericordioso, chama para si homens e mulheres de todos os povos. De todos os povos.
E agora, depois de ter essa experiência com os marinheiros pagãos, Jonas vai viver uma experiência com os ninivitas pagãos. Quando Jonas levanta-se e vai para a cidade de Nínive, parece que está tudo resolvido. Parece que não é bem assim. Jonas chega à cidade e anuncia em poucas e duras palavras o que talvez seja o sermão mais desinteressante da Bíblia. A expressão contida no versículo 4 é a seguinte: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Para surpresa de Jonas, assim como no caso dos marinheiros pagãos, os ninivitas dão sinais evidentes de uma mudança de direção. Veja comigo os sinais evidentes que os marinheiros pagãos deram de mudança. Capítulo 1, versículo 16. Então esses homens, falando dos marinheiros pagãos, temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Os ninivitas dão sinais dessa mudança também. Versículos 5 em diante do capítulo 3. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. O próprio rei apregoou um jejum. E a intenção dele, sabe qual que era? Talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Capítulo 3, versículo 9. Intenção dos ninivitas. E aí, nesse novo chamado, ou renovo do chamado de Jonas, renovação do chamado de Jonas, a gente vai perceber a segunda oração de Jonas. Jonas ora novamente. E dessa vez é para expressar raiva e aborrecimento. Olha só o capítulo 4, versículos 1 e 2. Mas Jonas ficou muito aborrecido, com raiva. Sabe por que ele ficou com raiva? O versículo imediatamente anterior, capítulo 3, verso 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Jonas ora novamente, agora para expressar sua raiva e aborrecimento. Sabe quais são os motivos? Vamos para o versículo 2 do capítulo 4. A bondade de Deus. A sua misericórdia, um Deus tardio em irar-se. A sua tolerância. Os motivos pelos quais Jonas está nervoso, está aborrecido. Meu Deus. Revelam de fato que Jonas precisava ser tratado por Deus. Tanto os pagãos, tanto os marinheiros como os ninivitas, agora estão em harmonia com Deus. Mas Jonas não. A oração de Jonas revela o seu egocentrismo. Pensava que tudo girava em torno de si mesmo. Revela a sua hipocrisia. A ira de Jonas tem os mesmos fundamentos que o levaram a orar ao Senhor e agradecer quando o Senhor poupou a sua própria vida. Olha que hipocrisia! Essa oração revela, sim, quem é Jonas, onde ele precisa ser tratado. E aí a gente inaugura a terceira parte da nossa escola dominical, uma lição sobre compaixão. É no capítulo 4, a partir dos versos de número 5 até o verso número 11, que Deus mostra para Jonas uma lição de grande compaixão. Jonas se afasta da cidade. Deus não vai destruir, né? Se afastou da cidade, mas parece que ele ainda nutre alguma expectativa acerca do que ia acontecer. Talvez ele pensasse, será que Deus não vai me ouvir e tirar a vida daquelas pessoas? Olha o que diz o capítulo 4, versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra, para ver o que aconteceria com a cidade. E aí Deus dá uma lição em Jonas. Deus faz crescer uma planta. Engraçado que esse termo no hebraico, né? Kikaon,
É um termo que não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia. Deus faz crescer uma planta, uma expressão hebraica que não se encontra em nenhum outro lugar. E essa planta alivia o desconforto de Jonas e ele fica feliz. É o que a gente percebe no versículo 6. No dia seguinte, no entanto, Deus envia um animal pequenino, um verme, ataca a planta e ela seca. O sol quente sobre Jonas o fez pedir a morte. E Deus o questiona acerca do amor que ele aparentava nutrir pela planta, em contraste com o amor que ele se negava a ter pelas 120 mil almas, além dos animais, lá em Nínive. O livro termina com uma lição que é um verdadeiro legado de fé para nós, meus irmãos, missionários do Senhor. Como nós estamos fazendo a obra que fomos chamados a fazer? Como eu e você estamos fazendo essa obra? O legado de Jonas mostra que é até possível fazer a obra de Deus sem ter o coração de Deus. Mas até quando? Até quando? Que nesses poucos minutos que nós separamos para preparar essa escola dominical, você seja alcançado por essa ministração e reflita sobre como anda o teu chamado. Que esse tempo de pandemia, em que nossas vidas estão mais suscetíveis, onde a nossa fragilidade fica mais evidente, que nós possamos pensar sobre o nosso legado. Como estamos cumprindo o ID do Senhor, como estamos realizando a obra, como nós estamos disponibilizando os nossos dons. Estamos fazendo isso sem ter o coração de Deus? Se estamos, é tempo de mudar, é tempo de viver o que Deus tem de melhor para nós. Que essa palavra vá ao encontro da tua necessidade. Que essa palavra seja alimento para a sua vida nesse domingo, nessa segunda, nesse mês de maio que se inicia. Seja um tempo de renovo. Seja um tempo de reflexão profunda acerca do nosso chamado diante de Deus. Que o Senhor nos abençoe, homens da classe da Escola Dominical em Voldac. Que o Senhor as abençoe, mulheres do Senhor. Que o Senhor os abençoe, jovens, juvenis. Que Ele avive, renove o chamado dEle na vida de cada um de nós. E que esse chamado seja cumprido a partir da transformação da nossa mente e do nosso coração, para a honra e glória do Senhor. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai Santo, Deus querido, muito obrigado, porque o Senhor é Deus vivo e não está emudecido nesse tempo de pandemia. Temos buscado a Tua face, o Senhor tem se revelado. Pai Santo, que esse tempo de reflexão, de estudo, de ministração da Tua palavra, venha causar impacto nas nossas vidas, venha produzir transformação, venha gerar frutos, frutos de arrependimento, fruto de transformação, fruto de vida. Pai Santo, não nos deixe prosseguir na nossa caminhada, no nosso chamado, sem que o nosso coração seja um coração segundo o Teu coração. Sem que o nosso coração seja transformado. Transforma-nos, ó Deus, segundo o Teu querer e Tua vontade. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse espaço, muito obrigado por essa forma de nos conectar, ainda que longe, ainda que distantes uns dos outros. Muito obrigado, porque isso tem servido de canal, de chamado à transformação, à mudança para o Teu povo. Te agradeço, Deus, porque o Senhor ministrou muito ao meu coração essa palavra. Começar em mim, Deus. Meu coração seja um coração renovado, um coração renovado pelo Teu chamado, um coração segundo aquilo que o Senhor tem para mim, segundo os desejos do Senhor. Ajude. Ajude os Teus filhos e filhas a seguirmos, cumprindo o nosso chamado da forma correta,
pela razão correta, com um coração segundo o teu. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos sustente nesses dias tão difíceis. Que maio seja um maio abençoado na tua vida. Em nome de Jesus. Amém.